E aí, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai começar a dar uma aprofundada nos sistemas de manufatura, nos diferentes tipos, e para isso a gente vai ter que fazer algumas definições aí para conseguir classificar, né, esses diferentes tipos e identificar as principais características de cada um. Então, no livro do Groover, essa parte do sistema está dividido em 7 capítulos aqui, que é uma introdução aos sistemas para dar umas definições gerais de como foi feita a classificação. E depois ele fala aí de 6 tipos, né, que são as células de manufatura com uma estação, as linhas de montagem manuais, as linhas de produção automatizadas, os sistemas de montagem automático, manufatura celular e sistemas flexíveis de manufatura. Então, só para dar uma localizada, né, pessoal, a gente falou de vários tópicos aí e que também são as próprias seções do livro, os capítulos do livro. A gente falou de tecnologias de automação, tecnologias de manuseio e armazenamento, os processos de manufatura e montagem, né, as operações, e os sistemas de manufatura, então, eles vão ser justamente a integração de todos esses elementos aqui numa estratégia de manufatura para determinado produto ou determinada família de produtos, tá? Então, o que a gente vai falar hoje é justamente sobre esses sistemas de manufatura, de uma visão geral aqui. Muita coisa a gente já falou, mas a gente vai recapitular alguns itens e trazer mais uns conceitos importantes aqui. E nessa parte do capítulo 13, que é a aula de hoje, a gente tem duas partes, que são os componentes do sistema de manufatura, então, e um esquema para poder classificar esses sistemas de acordo com os tipos e características. Tá? Então a gente vai falar um pouco disso, porque isso vai nortear os próximos vídeos, as próximas aulas do assunto. Então, só para definir o que é um sistema de manufatura, então, é uma coleção de equipamentos e de recursos humanos integrados, cuja função é realizar uma ou mais operações de processamento ou montagem de matéria-prima, peça ou um conjunto de peças. Então, o sistema é onde a gente vai agregar o valor, né, pela definição econômica, no nosso produto. E justamente como essa definição fala, é a integração justamente de todas as tecnologias que a gente está usando, tá? Além dos recursos humanos e tecnológicos. Então, só para dar alguns exemplos desses sistemas que a gente vai falar, são as células de uma única estação, que no caso seria, por exemplo, uma máquina, uma prensa, um CNC, onde a gente tem um trabalhador cuidando de uma máquina, né? O trabalhador praticamente passa a maioria do seu tempo ali operando aquela máquina e domina relativamente bem o uso daquela máquina. Isso seria uma célula com uma única estação, onde a gente vai ter uma determinada operação acontecendo. A gente também pode ter um agrupamento de máquinas, que é uma variação da célula, onde a gente pode ter um trabalhador, por exemplo, que cuida de várias máquinas ao mesmo tempo. Então, no caso, por exemplo, nessa figura aqui, a gente poderia, né, num agrupamento de máquinas, ter várias máquinas aqui. Essas máquinas fazem, por exemplo, furações numa peça, algum tipo de fresagem, usinagem. E como leva um tempo para cada uma dessas operações acontecer, o operador, ele pode, enquanto uma máquina está operando, ele pode estar descarregando uma outra máquina, né? Então, seria uma variação aí de uma célula de uma única estação. Além disso, a gente pode ter as linhas de montagem manual, que no caso aqui são séries de estações de trabalho, né? Várias estações de trabalho. E os produtos são relativamente complexos, né? Exigem uma certa destreza. Então, tu tem várias pessoas fazendo uma montagem manual desse produto. E, em geral, a gente vai ter algum tipo de transporte, né? No caso aqui, a gente vê uma esteira, e essa esteira tá se movendo e cada operador ali tem um tempo ali para fazer sua operação, né? Tem o seu espaço e tem um tempo para fazer a operação dele. Outro tipo de sistema que a gente vai ver, pessoal, seria quase uma linha de montagem, só que automática, que daí é chamada de sistemas de montagem automático. Então, no caso, num sistema desses, a gente tem uma sequência de operações de montagem, só que ao invés de ter operadores fazendo as operações, tem máquinas que fazem, né, encaixes, fazem algum tipo de acoplamento, de colagem, mas o produto em si ele é mais simples, né, do ponto de vista assim, de que ele tem uma forma bem fácil de lidar para se pensar num sistema de montagem automático, e aí, geralmente são encaixes que têm que ser feitos. Então, por exemplo, lâmpadas, canetas são bons exemplos
onde a gente tem, por exemplo, algumas máquinas que vão fazer encaixes, vão fazer as colagens aqui das partes, e esse produto vai, então, sendo posicionado numa esteira e levado adiante, né? Então, toda a montagem é automática. O produto é pensado para ser montado de maneira automática, tá? Além disso, a gente pode ter uma célula de máquinas, pessoal, que é uma série de máquinas de produção operadas de maneira manual. Então, por exemplo, a gente tem aqui peças que tem que sofrer algum tipo de processamento. A gente tem uma esteira e cada operador vai ter a sua máquina, sua estação de trabalho, onde ele vai desempenhar alguma tarefa específica. E a gente vai ter uma ligação, geralmente em configuração em U, né, onde a gente vai ter uma esteira, o produto passando e cada operador pega ali e faz o seu processo específico para o produto sair, então, depois montado. Também pode ser chamado de manufatura celular, tá? Mas o ideal é chamar de célula de máquinas, porque daí já se entende que tem algum tipo de seriação aqui na produção, tá? E as produções são operadas manualmente. Então essas são algumas das características da célula de máquinas. Outra que a gente pode ter é uma linha de transferência automatizada, que daí no caso, o que a gente tem aqui, a gente quase não tem colaboradores, pessoas trabalhando no processo. Existem várias máquinas onde vão ser feitos os processamentos de montagem, né, ou usinagem. São estações automáticas, ou seja, um CNC automático, uma fresa automática, uma furadeira automática, né, ou algum sistema de montagem com transferência automatizada. Então aqui quer dizer que nesse caso, algum tipo de robô ou algum tipo de mecanismo usando pistões pneumáticos, usando algum tipo de motor ou esteira, consegue fazer tanto a transferência de uma estação para outra, tá? Desse produto que sofreu alguma operação, bem como posicionar já esse produto na próxima máquina para ele sofrer, né, a próxima intervenção no processo, tá? O que é a grande característica mesmo para comparar é que nesse caso aqui a transferência é automática, então tem vários robôs, quase não tem pessoas trabalhando, tá? Ou movendo ou entrando em contato com o produto. E por fim, os sistemas flexíveis de manufatura, que a gente também conhece como FMS, tá? Que geralmente vão ser uma célula de máquinas, tá? Ou seja, várias máquinas dispostas, né, em algum fluxo que esse produto vai ter, e elas são altamente automatizadas, no sentido de que elas conseguem produzir uma família de peças ou de produtos. Ou seja, aqui a gente consegue lidar com variedade de produto e, em geral, nos sistemas flexíveis a gente tem máquinas ferramenta, ou seja, CNC, fresas, que estão posicionadas, né, cada estação, cada máquina tem aqui o seu posicionamento. E existe uma série de esteiras aqui que vai fazer a movimentação. E vocês podem ver que as esteiras, em geral, elas podem ter roteamentos diferentes. Então, dependendo da intervenção que esse produto ou essa peça precisa ter no processo, ele pode sofrer diferentes roteamentos aqui. Então, vão ter uma série de pistões, de atuadores, motores aqui que vão ser responsáveis pelo roteamento, pelo deslocamento de acordo com o processo que tem que ter, tá? Então esses são os sistemas flexíveis, que são, digamos assim, o maior nível de automação e flexibilidade que a gente encontra em alguns tipos de sistemas de manufatura. Mas então falamos aí exemplos desses 7 tipos, tá? E só para lembrar, a gente já falou desse assunto, mas os componentes que um sistema de manufatura vai ter, então, vão ser as máquinas de produção, as ferramentas, os sistemas de manuseio de materiais, que são os sistemas que vão fazer posicionamento e movimentar, bem como armazenamento temporário, né? Entre as estações pode ter algum tipo de estoque temporário. Os sistemas de computadores para coordenar e controlar, né? Então a parte da programação, a parte dos CLPs, do sistema de supervisão, e outros que vão ajudar a coordenar e planejar, e os trabalhadores para operar e gerir o sistema. Então esses são os 4 componentes básicos que um sistema vai ter, e isso compõe então um sistema completo de manufatura. Então sempre que a gente fala de um sistema de manufatura, a gente está olhando para esses 4 elementos principais aqui e analisando cada um deles, a sua contribuição no processo. Então também é uma forma da gente poder olhar e quebrar e questionar
cada um desses elementos quando a gente está analisando um processo para ver como cada parte aqui se caracteriza, se compõe e também daqui a pouco a gente consegue identificar alguns aspectos para serem melhorados no sistema, tá? E bom, vamos falar um pouquinho rapidamente de cada um desses 4 itens. Então, o primeiro aqui são as máquinas, né, pessoal? Então, vão ter 3 tipos básicos de máquina de operação que a gente vai encontrar nos sistemas de manufatura. Primeiro é a máquina de operação manual. Basicamente, vai ter um operador, ele vai estar operando a máquina, vai estar mandando comandos para ela, e a gente vai ter uma carga, né, um produto, um item que está entrando nela, vai sofrer algum tipo de processo ou montagem e vai fazer a saída dessa máquina. Então esse operador ele vai fazer a carga, né, vai botar esse produto dentro da máquina, vai fazer a descarga da máquina depois do processo. E geralmente o tempo de ciclo, né, ou ciclo de trabalho para uma determinada peça envolve então a carga, a operação e a descarga, tá? Então esse aí é mais ou menos o tempo também que vai fechar esse ciclo. E quem controla esse ciclo é o operador, né? Então depende muito do operador esse ciclo se manter num valor adequado, né? Pode sofrer variações grandes por causa da carga, da descarga, daqui a pouco ele precisa conversar com alguém, então sofre algum tipo de interrupção. Mas o ciclo tem bastante variedade de tempo por causa da questão do trabalho ser feito por um operador específico, tá? Já uma máquina semi-automatizada, ela vai funcionar um pouquinho diferente. A máquina realiza uma parte do ciclo de trabalho através de um programa, ou seja, o operador está ali, mas ele não intervém no material, né, na matéria-prima em si ou na sequência das operações que a máquina vai fazer. Quem faz isso é um programa de controle. Então tem um programa, tem um operador que geralmente vai inicializar esse programa, né, ou disparar esse programa. Da mesma forma, vai ter carga, vai ter descarga e a máquina semi-automatizada vai fazer um processo. Então esse operador, ele não precisa ficar com a atenção 100% em cima da operação que está acontecendo. Ele pode disparar e pode ir fazendo outra coisa, pode ir preparando a próxima carga, pode ir descarregando, né, alguma coisa que está saindo da máquina. Então o ciclo aqui, pessoal, ele tende a ter um tempo que é controlado pelo programa e um tempo que é controlado pelo operador. O operador vai fazer a carga e descarga, geralmente, e o programa vai controlar o processamento, tá? Então esse é outro tipo de máquina. E por fim a gente vai ter uma máquina que é totalmente automatizada. Então essa máquina, pessoal, essa máquina consegue fazer automaticamente a carga e a descarga, ou seja, essa máquina recebe numa esteira, por exemplo, o produto, pega, faz o processamento, coloca de volta esse produto numa outra esteira para seguir o processo. E quem faz todo esse controle é o programa. Então aqui no caso, pessoal, o operador, o trabalhador, o colaborador, ele vai estar muito mais aqui olhando o processo, né? Supervisionando aqui e vendo como é que está esse processo, analisando, acompanhando, enquanto a máquina está fazendo ali o seu ciclo. Então, geralmente, nesse caso, a gente consegue fazer a máquina operar por vários períodos, vários ciclos, sem ter nenhum tipo de intervenção humana. Então, a gente tende, né, olhando esses 3 tipos de máquinas, à medida que a demanda aumenta, à medida que o produto ganha espaço no mercado, a gente tende a passar, né, de uma operação manual para uma operação semi-automatizada, para uma totalmente automatizada. E aí a gente, nesses 7 tipos de sistemas de manufatura que eu caracterizei antes para vocês, cada sistema vai estar envolvido, né, com algum tipo de máquina, ou um conjunto de tipos de máquina, onde a gente vai ter mais coisas manuais ou mais coisas automatizadas, tá? Bom, aí a gente tem uma definição bem importante, que é a definição de estação de trabalho, pessoal. Então a estação de trabalho, ela é um conceito um pouco aberto, mas o que ela tenta trazer é basicamente a ideia de que a estação vai ser um local onde uma tarefa ou operação bem definida é realizada no processo. Então uma estação de trabalho pode ser uma máquina que está ali junto com o seu operador fazendo determinada operação,
Mas pode ser também uma máquina automatizada que está fazendo uma determinada operação, ou pode ser um conjunto de máquinas ou operadores que está fazendo uma determinada operação. Mas eu acho que o conceito mais importante é pensar que ali nessa estação tem uma tarefa específica do processo que tem que ser feito, ou uma operação específica do processo, né? Então o processo geralmente vai envolver uma série de operações e cada operação passa por uma estação de trabalho diferente. Então aqui a gente tem uma estação, outra estação, e a gente tem então esse fluxo, né, que o produto vai fazendo nas suas operações, e cada estação vai ser responsável então por uma determinada operação bem específica. Um acoplamento, um encaixe, uma furação, uma pintura, né? Então isso poderia ser chamado de estação, né, onde a gente tem uma tarefa bem definida. A gente pode ter várias máquinas também numa única estação, né, fazendo aquela operação bem definida também, tá? Então também pode representar um setor que desempenha uma operação específica, e um sistema com múltiplas estações, então vai ser chamado de linha de produção, célula de máquinas ou outro tipo aí, sistema flexível também, tá? Então a gente sempre parte da ideia de uma operação bem definida para dizer o que é uma estação de trabalho, tá? Bom, falamos aí das máquinas então, e dos conceitos principais das máquinas. A gente também vai ter os sistemas de manuseio, que a gente falou nos vídeos anteriores aí, né, que é a parte que vai fazer o manuseio entre uma estação e outra, ou o armazenamento temporário, né, de uma carga. Então a gente geralmente vai ter cargas que tem que ser movimentadas entre as unidades ou estações, tem que ser tirado ou colocado em containers ou gabaritos, né. A função também do sistema de manuseio é fazer, então, a carga, posicionar os itens na estação, então fazer posicionamento para ser feito o processamento. Isso pode ser feito através de gabaritos, morsas, algum mandril, dependendo da máquina, ferramenta ou de qual é a operação que tem que ser feita na estação. Também descarregar as unidades, então preparar para a próxima estação, transportar para a próxima estação, ou acondicionar também num container ou em algum gabarito ali que vai ser usado. Então as funções do sistema de manuseio são justamente carga, posicionamento e descarregamento, tá? Além disso, transportar as unidades entre as estações. Isso pode ser feito manualmente, então uma pessoa que transporta de uma estação para outra, né, pode ter uma pessoinha aqui para fazer isso. Ou a gente pode ter uma esteira que vai fazer essa movimentação. Então são várias opções aqui de transporte que a gente vai ter para fazer esse transporte. E o armazenamento temporário, então eventualmente a gente pode ter um determinado estoque, por exemplo, em cima da própria esteira aqui do transportador, para evitar, né, que uma estação fique ociosa caso uma pare, a outra continue trabalhando aqui normalmente, tá? Então o sistema de manuseio também faz parte do sistema de manufatura. E aí no transporte, né, pessoal, ainda falando disso, a gente vai ter duas categorias aqui de transporte, geralmente, roteamento fixo e o roteamento variável. Então, dependendo das operações que o produto, né, ou que as unidades de trabalho vão ter, a gente pode ter um roteamento fixo, por exemplo, numa linha, ou a gente pode ter roteamento variável quando esses produtos têm algum tipo de variedade, logo eles precisam passar por diferentes estações para sofrerem o seu processamento, tá? Então isso vai depender principalmente da flexibilidade que a gente vai encontrar no sistema. E isso tem a ver também com a automação rígida e com a automação flexível, né? Aqui a gente tem a automação rígida porque todas as unidades passam por uma série de estações sem muita variação, enquanto que aqui a gente tem uma flexibilidade, várias possibilidades para esse produto, tá? Isso implica, obviamente, nos tipos de equipamentos que a gente vai ter para desempenhar esse tipo de transporte, né? Então aqui, num roteamento fixo, a gente geralmente vai ter esteiras ou vai ter um sistema que não vai mudar ou que não vai ter grandes possibilidades. Ele vai ser pensado para ser bem otimizado, para ter bastante volume de produção, enquanto que no roteamento variável a gente vai ter geralmente equipamentos mais genéricos para poder lidar com esses diferentes roteamentos. Vai poder usar uma empilhadeira, algum robô que vai conseguir destinar para um transportador ou outro, para uma esteira ou outro produto, de acordo com as estações de trabalho, tá?
Bom, ainda comparando aqui os equipamentos, né, roteamento fixo, geralmente a gente vai encontrar transportadores de rolete, esteiras, corrente de tração, transportador aéreo, mecanismos de indexação giratórios, equipamentos de transferência de soleira, enquanto que no roteamento variável a gente vai ter aí AGVs, transportador aéreo motorizado e livre, sistema de monovias ou trilhos, né, onde a gente pode direcionar o produto então para diferentes caminhos, tá? A gente falou desses sistemas, desses transportadores numa aula anterior também. Bom, o que mais a gente tem então que faz parte do sistema de manufatura são os sistemas de controle computadorizados. Então vão ser os sistemas de supervisão, de planejamento da produção, a parte de programação das máquinas, né, dependendo do se cada produto ou cada unidade de trabalho tem programas diferentes. Mas o sistema de controle computadorizado, as principais funções dele vão ser então comunicar instruções aos trabalhadores, ou seja, mandar para cada operador, para cada colaborador que está trabalhando no sistema, diferentes instruções para ele do que ele tem que fazer. Então, o trabalho dessas várias pessoas, ou as instruções que essas várias pessoas que estão trabalhando no sistema têm, elas são orientadas a partir de um sistema que organiza e gerencia isso, para tentar tornar o trabalho um pouco mais eficiente. Além disso, baixar os programas para as máquinas, controlar o sistema de manuseio, coordenar, né, as operações de manuseio e transporte e fazer o agendamento da produção. O que é o agendamento, pessoal? Bom, tem uma demanda pelos produtos que tem que ser produzidos numa determinada semana ou mês, de acordo com as vendas, de acordo com as estratégias de venda. Isso vai para o sistema, então, como demandas, e esse sistema computadorizado tem, então, a função de fazer o agendamento, organizar as operações das máquinas, quando cada coisa vai acontecer, né, e tentar otimizar aqui da melhor maneira possível a operação, o melhor uso da capacidade de produção e também o melhor uso dos recursos, né, que seria o tempo, as pessoas, matéria-prima e máquinas. Além disso, pessoal, o sistema computadorizado vai permitir diagnosticar falhas e fazer a manutenção preventiva, monitorar a segurança das operações para evitar acidentes e coordenar caso ocorra uma falha, um acidente numa parte do processo, numa determinada estação, para parar as outras se for necessário. Controlar a qualidade, detectar defeitos. Então a gente pode ter sistemas computadorizados aqui que ao longo do processo vão fazer algum tipo de análise de vídeo, de imagem, processamento de imagem, ou medição com sensores para detectar defeitos. E então gerenciar as operações, supervisionar e gerar relatórios. Quem vai fazer quem são esses sistemas, pessoal? Geralmente sistemas SCADA, que é o sistema de supervisão e aquisição de dados. Os PCPs, que é Planejamento e Controle de Produção, ERP, que é gerenciamento planejamento de recursos empresariais, né? Então esses sistemas são bons exemplos aí que vão tentar trabalhar e integrados aqui, né, com algum banco de dados, algumas ferramentas aí de integração e comunicação, fazer a troca desses dados e conseguir gerenciar tudo isso também. Claro que aqui a gente tem os CLPs também, né, e outros controladores que vão estar fazendo essas trocas, tá? Por fim, no sistema de manufatura a gente vai ter os recursos humanos. Então a gente vai ter geralmente o trabalho direto. Esse conceito são todos os trabalhos, todas as atividades que vão agregar valor ao item, né, através do trabalho manual ou através do controle de máquinas que realizam o trabalho. Então aqui a gente tem o trabalho direto em cima do produto. Sempre vai ser necessário, mesmo em sistemas bem automatizados, né, pessoal? Porque a gente precisa ter pessoas supervisionando, acompanhando, dando uma checada nas máquinas, fazendo umas medições e às vezes fazendo alguma correção manual em algum produto, tá? E além disso, então, gerenciando operações, supervisionando. Então aqui a gente vê ainda o trabalho direto nessas operações, tá? Vamos falar um pouco agora de como a gente classifica os sistemas de manufatura. Bom, eu falei de 7 tipos ali para vocês, mas como é que foram definidos esses 7 tipos? Ou como é que a gente pode olhar para um sistema para tentar caracterizar ele e diferenciar um sistema do outro?
Até porque quando a gente consegue diferenciar um sistema do outro, a gente consegue ver de que maneira a gente poderia migrar um sistema para um sistema mais automatizado, por exemplo. Quando a gente precisa ter essa necessidade de aumentar, né, o volume de produção, por exemplo, ou tornar esse sistema mais flexível. Então a gente pode ver isso, pessoal. Uma forma de classificar é olhar 5 características que o sistema vai ter, tá? Para a gente conseguir classificar. Primeiro, pelos tipos de operações que vão ser realizadas no produto, no processo. Outro, pelo número de estações de trabalho que a gente vai ter. Então, sistemas com mais estações, geralmente, ou mais operações, tendem a ser mais complexos, né? Pelo layout do sistema também é uma forma de classificar. Pelo nível de automação e apoio humano, que daí aqui é a aplicação de algumas fórmulas bem simples ali, que a gente possa ver uma relação entre número de pessoas trabalhando no processo e o número de estações e variedade de peças e produtos. Então vamos falar um pouco dessa classificação, porque ela foi usada depois para diferenciar cada um dos sistemas que a gente vai falar. Bom, primeiro critério de classificação, tipos de operações realizadas, tá? Então, a gente pode ter operações de processamento em itens individuais, ou seja, processamento é tudo aquilo que altera, né, as características de um determinado material. Ou a gente pode ter montagem para combinar peças. Então, fica aqui bem claro, ó, montagem e processamento, tá? Isso seriam dois tipos de operação que a gente falou no vídeo anterior também. Então, por isso já é uma forma da gente olhar, porque a montagem ela vai envolver certos tipos de movimentos para fazer encaixes, né? Enquanto que o processamento envolve usar ferramentas, máquinas ferramenta para mudar características dos itens. Então, essa seria um exemplo. A gente também pode classificar pelo tipo de material que está sendo processado e pelo tamanho e peso das unidades de trabalho, tá? Outros critérios que a gente pode usar para ver ainda o tipo, complexidade do produto. Por exemplo, se a gente está olhando um produto que tem que ser montado, pelo número de componentes que vai compor esse produto, se são 2 ou 3 componentes, ou se são 20, 50. Pensem num carro, né? Quantidade de itens e componentes que fazem um carro, né? Enquanto que para alguns outros componentes podem ser menos peças. E a gente pode ter, em alguns casos, peças individuais, o número de operações que essa peça tem que sofrer para ficar pronta, tá? Outro critério também é a geometria das peças. Se são peças fabricadas, se elas são rotacionais ou não, né? Se elas podem ser rotacionadas durante a operação, se elas podem ser colocadas num torno, por exemplo. Porque tudo isso envolve o sistema de manuseio, né? A geometria das peças envolve o tipo de sistema de manuseio que vai ser usado, tá? Então tudo isso são tipos, são formas de classificar um sistema, e isso, como eu falei, gera, né, aqueles 7 sistemas principais que eu dei de exemplo antes. Outro critério de classificação, o número de estações. Então, é uma medida bem conveniente do tamanho do sistema. Então, se a gente definir que N, pessoal, é o número de estações que de um determinado sistema de manufatura tem, se o N for igual a 1, quer dizer que só tem uma única estação no processo, né, no sistema. Se for maior que 1, são várias estações. Lembrando que o conceito de estação diz que cada estação faz uma determinada atividade específica, um determinado processamento específico, uma determinada operação específica no determinado produto, tá? Então, por exemplo, uma linha de montagem de veículos tem uma série de estações, enquanto que, por exemplo, um sistema ali para fazer usinagem ou impressão 3D geralmente vai ter uma única estação, tá? Então, as estações vão ser identificadas, o número total identificado por N, tá? A gente vai precisar dessas variáveis depois. E cada estação com a sua operação específica por I, tá? Então, I vai de 1 até N. E à medida que o número de estações ou operações aumenta a capacidade de trabalho e produção. E além disso, pessoal, a gente pode ter estações em paralelo também, né? Então, o conceito ali de número de estações, ele pode ser olhado conforme o tipo de operação ou
várias estações em paralelo também, tá? Mas essa seria uma forma de ver. E essa relação do número de estações, pessoal, a gente pode agora, tendo o número de estações que um determinado sistema de manufatura tem, a gente consegue tirar algumas relações com esse número. O número de estações exerce grande influência no desempenho do sistema, tá? A capacidade de trabalho aumenta com o aumento do sistema, ou seja, quanto maior o sistema, maior geralmente a capacidade de trabalho. E ter mais estações implica em maior complexidade, tanto para gerenciar, quanto para manter funcionando, manutenção, né? Integração e complexidade dos sistemas que vão fazer o transporte, o manuseio. Assim como eu falei aqui também. Outro critério, pessoal, é o layout do sistema, tá? Então, o próprio layout já vai nos dar um norte, mais ou menos, de como vai ter que ser pensado, como classificar esse sistema dentro de algum daqueles que eu falei antes. Então, geralmente o layout se aplica quando a gente tem multi-estações ou várias estações, e a gente vai poder olhar o roteamento fixo ou variável como o principal critério aqui para classificar, porque dependendo da variedade, né? Se é fixo tem pouca variedade, se é variável tem bastante variedade de produto, e isso determina muito os sistemas de manuseio e transporte que vão ser utilizados, como eu comentei. Tá? Então o layout também já nos dá um insight de como classificar. E também a carga de trabalho, né? A carga de trabalho está dividida em dois itens, duas características, que é a capacidade, que a gente já falou, mas geralmente é a quantia de processamento ou montagem que pode ser realizada por um determinado tempo, ou seja, quantas montagens por hora, quantas unidades por hora podem ser montadas ou processadas em determinada estação ou no sistema como um todo. Geralmente, quanto mais estações, maior a capacidade, porque a gente está otimizando o processo para determinadas operações, né? E outra é o conteúdo total de trabalho, tá, pessoal? Que isso aqui tem a ver com o tempo total gasto em toda atividade para fabricar uma unidade. Então seria o tempo desde o produto entrar até o produto sair do sistema de manufatura. Só para dar um exemplo, né, capacidade seria, por exemplo, quantos carros por hora uma montadora consegue montar. Isso seria capacidade. A gente já falou disso aqui na parte das métricas de produção. E o conteúdo total, pessoal, é o tempo total para produzir uma unidade, que é o tempo que esse carro, desde que ele entra lá no sistema até ele sair, é o tempo. Então, isso aqui também tem a ver com o layout do sistema, que é a carga de trabalho que ele vai desempenhar, tá? E o conteúdo de trabalho também, que a gente fala aqui, né? Por exemplo, a gente pode ter estações únicas, pessoal, N estações únicas no sistema, e geralmente essas estações fazem todo o conteúdo total de trabalho. Ou seja, a gente tem diversas estações, cada uma delas faz ali as suas operações, todas elas fazem as mesmas, em geral, e cada uma faz o conteúdo total de trabalho. Tá? Então, quanto mais estações a gente tem, maior a capacidade que a gente vai ter. Porém, né, pessoal, se a gente tem uma única estação que é capaz de realizar uma série de processamentos, tá? Numa única máquina, num único equipamento, geralmente a gente teria um exemplo desse tipo aqui, ó. Um exemplo bem extrapolado, né? Mas uma estação que receberia aqui, por exemplo, silício, tungstênio e aço, e ela conseguiria sair com uma lâmpada pronta aqui. E a gente teria uma única estação que faz todo o trabalho, tá? Mas a gente vê que tem uma certa complexidade, né? Entrar com uma matéria-prima, não tem como fazer uma máquina pequena capaz de fazer isso. Mas em alguns casos, né, isso aqui podem ser 3 peças que vão ser combinadas numa estação única para virar um produto maior. Poderia ser o bulbo, o vidro e a resistência aqui, a parte interna, tá? O conector, o terminal aqui da lâmpada, tá? Mas isso seria uma ideia, um exemplo de conteúdo de trabalho. Quanto trabalho está sendo feito numa estação? Enquanto que numa linha, quando a gente quer aumentar a demanda, aumentar o volume de produção, a gente pode ter uma série de estações combinadas que trabalham em conjunto, que faz muito mais sentido, onde cada estação é especializada numa determinada tarefa que tem que ser feita no produto, elas dividem o conteúdo total do trabalho e, por isso, né, por serem mais especializadas, têm maior velocidade, maior capacidade.
Então essa também é uma forma de ver que tipo de sistema, como é que a gente pode classificar, tá? Conteúdo total de trabalho sendo feito numa única estação ou o conteúdo total de trabalho sendo feito em várias estações combinadas, tá? Outra característica que a gente pode usar para caracterizar esses sistemas é o nível de automação e de apoio humano. O que seria o nível de automação, pessoal? Se elas são manualmente operadas, se tem máquinas semi-automatizadas ou totalmente automatizadas, isso seria já um indicativo do nível de automação das estações, tá? E o nível de apoio humano, tá? A gente pode criar uma variável aqui, M, que é a proporção de tempo que um trabalhador deve atender a uma estação I. Então, por exemplo, suponha que tem uma estação que ela leva 10 minutos para produzir um determinado item. E durante esses 10 minutos, o operador tem que ficar 10 minutos acompanhando e trabalhando nessa operação. Então, a gente vai ter uma relação de tempo igual a 1. Ó. O trabalhador precisa estar continuamente na máquina. Agora, por exemplo, se o trabalhador ele fica 1 minuto na máquina e a máquina fica 10 minutos operando, quer dizer que tu vai ter uma relação de 0,1. Porque o tempo que esse operador vai ter que dar atenção para a estação, ele vai ser menor que 1, essa relação, né? Então, geralmente tem alguma forma de automação, ou seja, a máquina consegue operar de maneira autônoma ou semi-automatizada. Agora, se, por exemplo, para uma determinada estação que tem uma operação específica, tu tem vários colaboradores, vários trabalhadores ali envolvidos naquela operação, naquela estação, tu pode ter geralmente uma relação maior que 1. Por quê? Porque tu vai ter vários trabalhadores fazendo alguma operação naquela estação. Então o tempo, se tu somar o tempo que cada um desses trabalhadores está em cima, isso vai ser maior que o tempo de ciclo, né, para determinado produto. Então tu tem esse valor maior que 1. E o que acontece? À medida que a gente vai automatizando o processo, essa variável MI, ela tende a diminuir de valor, né? Porque a gente está aplicando cada vez mais automação. Então essa seria uma forma de analisar, tá? Não é muito corriqueiro, mas seria um ponto de partida para analisar como está a questão do nível de automação. Outra forma é pelo nível médio de apoio humano, que é pegar o número total de trabalhadores que vão estar trabalhando no processo, né, em tarefas auxiliares, tipo manutenção, manuseio, troca de ferramentas. Pegar também, somar todos os trabalhadores para cada estação, ou seja, tu vai somar todos os trabalhadores e colaboradores que estão trabalhando no teu sistema de manufatura. Tu vai depois dividir esse número total de trabalhadores pelo número de estações que tu tem. E isso vai te dar um nível médio de apoio humano nas operações. Então, operações que são muito manuais, pessoal, esse número M ele vai ser grande, porque tu tem muitos trabalhadores e poucas operações ou estações fazendo as operações. Então, quando é manual, geralmente o M é alto, e quanto mais automatizado, quanto mais transporte automático, planejamento de produção automático, flexibilidade tem o sistema, M tende a diminuir. Tá? Então essa seria outra forma da gente analisar, tu ter essa métrica, né, da relação de quanta gente está trabalhando, dividido pelo número de estações que tu tem, de operações, e depois, né, à medida que tu vai automatizando o processo, esse número tende a diminuir. Tá? Então seria uma forma de ver também. Então, por exemplo, numa célula única de trabalho, onde N igual a 1, né, só tem uma estação, geralmente, se for manual, tu vai ter M maior ou igual a 1, ou seja, vai ter um ou mais operadores para aquela estação, se for manual. E se for semi-automatizado ou totalmente automatizado, o M tende a ser menor que 1. Agora, num sistema que tem várias estações, com várias operações combinadas, onde N é maior ou igual a 2, ou seja, tem mais que 2 estações ou operações, se as operações todas forem manuais, pessoal, M vai ser maior ou igual a 1. Agora, se tiver algumas dessas estações que forem
totalmente automatizadas ou semi-automatizadas, o MI tende a ser menor que 1, né? O MI de cada estação, no caso, né? E a gente pode ter questões híbridas também, tá? Mas isso seria uma forma de caracterizar também, pelo nível de automação, e a gente pode usar essas métricas para identificar o nível e ver se a gente consegue melhorar ou não, diminuir ao longo do tempo. E por fim, né, pessoal, a variedade de peças ou produtos. Isso aqui tem a ver com o layout, também com a flexibilidade, né? Porque quanto mais variedade, geralmente mais rotas diferentes a gente vai ter, né? Ou máquinas, os produtos podem passar por caminhos diferentes. Ou a gente vai preparar o sistema de manufatura para produzir um lote, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um modelo único, onde todas as unidades são idênticas, passa pelo sistema de manufatura e sai as unidades todas iguais. Ou tu pode ter modelo em lote, onde tu vai produzir um lote, vai ter uma pausa para fazer o setup e vai produzir outro. Então vocês podem ver que tem 3 lotes diferentes aqui, com características, precisa de ferramentas diferentes. E a gente pode ter então um modelo misto, que é o mais flexível de todos, onde tem uma variedade de unidades de trabalho chegando, o sistema consegue lidar com essas variedades e completar as unidades. O verde aqui não está falando que é homogêneo o produto, né, mas que eles estão completos, tá? E a variedade, então, pessoal, ou flexibilidade, tá? A definição de flexibilidade é o grau com que o sistema é capaz de lidar com variedade nos produtos. Então, quanto mais flexível, mais ele consegue lidar, por exemplo, com dimensões diferentes dos produtos, tipos de materiais, tipos de montagem, tipos de peças, tipos de colagem, né? Tanto operações que ele vai poder fazer, o sistema como um todo, como também né, os próprios processamentos, trocas de ferramentas. Então, como eu falei, mostrei nessa figura, a gente vai ter um modelo único, onde a gente vai ter automação rígida em geral, modelo em lote com variedade, né, e tempo de setup, e o modelo misto, então, que o sistema é capaz de lidar com diferenças. E isso vai implicar no que, pessoal? Na classificação também, né, que a gente vai poder fazer dos sistemas, tá? Então a flexibilidade, por exemplo, nos sistemas, nos FMS, que é o sistema flexível de manufatura, a gente vai ter justamente esse modelo misto, bem caracterizado, tá? Então a flexibilidade vai permitir lidar com variação, um nível de variação de produtos sem interromper a produção para ajustes, tá? E podem se adaptar facilmente a novas variedades de peças também. O que implica isso? Que se chegar uma peça que nunca foi produzida no sistema, mas que tem ainda uma relação com as outras, esse sistema facilmente consegue se adaptar, ele já vai ter algumas ferramentas ou tipos de brocas, por exemplo, para fazer uma fresagem específica, bem como receber um programa novo, né, de alguma maneira, para fazer essa peça nova, tá? Então, para um sistema ser flexível, pessoal, a gente vai voltar nisso na parte de sistemas flexíveis, mas ele consegue identificar as unidades de trabalho, então usando algum mecanismo de código de barras ou identificação automática, para conseguir identificar cada uma das peças que está passando e puxar do sistema o que ele tem que fazer com aquela peça, ou mudar o roteamento para a peça, ou baixar um programa específico, alguma instrução específica para aquela unidade, tá? Outra coisa é troca rápida de operação e ferramentas, então puxar rapidamente o programa de trabalho, né? Não que o cara vai ter que ir lá o operador vai ter que chegar e fazer um download de um programa novo. A própria máquina está integrada no sistema de produção para fazer isso. E a mudança rápida do setup físico. Então, por exemplo, dependendo, né, do que está sendo produzido, mudar o gabarito e ferramenta rapidamente, tá? E aí a gente tem aqui, ó, caracterizações, pessoal, de células com uma única estação. Alguns exemplos, ó, trabalhador no torno CNC, trabalhador na prensa de estampar, soldador e montador em configuração de soldagem de arco, né, que seria um soldador, centro de torneamento CNC com carrossel de peças, operando desassistido e usando um robô para carregar, então também é um exemplo de célula com uma única estação, sistema de montagem que um robô executa diversas tarefas de montagem para completar um produto. Isso seriam exemplos de células com uma única estação, que é tudo feito, né, numa única parte. Então aqui tem o exemplo de operação, ó, processamento, montagem.
O tipo de automação, aqui tem operador, aqui é automático, e o tipo ou a variedade de peças ou produtos, tá? Então isso também impacta aqui nesses exemplos. Então, pausem o vídeo aí, dão uma lidinha aqui, tentam imaginar e pensar nessas caracterizações, tá? Do que pode ser uma célula, porque isso aqui vai ser referência para os exemplos e também a gente vai vivenciar isso aqui nos próximos vídeos e materiais, tá? Sistema multiestação, ou seja, várias estações com várias operações diferentes com roteamento fixo. Roteamento fixo, pessoal, quer dizer que tem pouca variedade de produto, tá? Então, uma linha de montagem manual aqui que produz pequenas ferramentas elétricas, né? Parafusadeira, furadeira, que vai ter operações de montagem, vai ter um operador, não vai ter muita automação, geralmente um modelo único ou misto em lote. Linha de transferência para usinagem, aqui a gente tem então operações de usinagem, processamento, né? Vai ser automatizada, pode ter algum tipo de mecanismo ali para colocar as ferramentas dentro. Modelo único, tá? Porque é pensado para um determinado produto único. Se é linha, pessoal, quer dizer que tem bastante volume, tá? Logo, variedade não tão grande. Máquina de montagem automatizada com sistema de carrossel para transporte. Montagem automatizada, modelo único. E montadora de automóveis aqui, em que muitas das operações de soldagem e pintura são automatizadas, enquanto a montagem em geral é manual, tá? Isso seria sistema multiestação com roteamento fixo, tá? Fixo porque tem pouca variedade ou poucas possibilidades de produto ser diferente. E por fim, quando a gente tem roteamento variável, quer dizer que a gente tem bastante flexibilidade, tá? Isso quer dizer que tem bastante variedade, pouco volume. Então, produção sobre encomenda com layout de processo de várias máquinas ferramenta que podem ser equipadas, tá? Então, processamento e montagem com operador, modelo lote ou misto. Célula de usinagem com tecnologia de grupo. Processamento com operador, modelo misto. E sistema flexível de manufatura, ó, que é automatizado e modelo misto. Que seria o maior nível de automação para esses três casos, tá? Então, alguns exemplos aí que a gente vai acabar vendo. Beleza, pessoal? Só para recapitular, então, a gente viu aí critérios para a gente poder classificar os sistemas de manufatura. Viu alguns exemplos rápidos, que são os exemplos que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? E, além disso, a gente viu também os componentes que vão compor o sistema de manufatura, né? E os tipos de máquinas, algumas mais automáticas, algumas menos. E, então, falamos disso aí, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai falar justamente de um pouco das características de cada sistema, ver alguns vídeos desses sistemas e dos principais problemas e das principais tecnologias que cada um desses sistemas vai possuir, beleza? Então, curtiram o vídeo aí, comentem. Se tiverem dúvidas e feedbacks, podem deixar algum link ou vídeo interessante também que vocês encontraram. Curta aí, compartilha, segue o canal e os materiais complementares estão na página aqui embaixo, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima!